Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: governo Lula cresce em aprovação e chega a 60%. O governo Lula cresce em aprovação, cresce significativamente, considerando que foi 2 meses. A gente chegou agora a 60% de aprovação. Lógico que é uma aprovação menor do que a histórica, A aprovação histórica do Lula é de 87%. É um recorde dos mais altos, talvez o mais alto de toda a história do Brasil, desde que se faz pesquisa para isso. Mas você chegar em apenas 2 meses, você tem um aumento substancial na aprovação, é algo muito bom para o governo. A gente tem hoje 60% dos que aprovam o governo, 35% desaprovam o governo e 5% não souberam, não responderam e tal, que é sempre comum, sempre tem um percentual desse aí. Há uma redução de 5% entre aqueles que desaprovam, de 2 meses para cá. O que é um aumento substancial em 2 meses, você reduzir essa aprovação. E muitos deles foram eleitores, a maioria desses aí foram eleitores de Bolsonaro na última eleição. O que explica, o que está acontecendo? Por que a popularidade do governo está aumentando? A gente vê que já passou daquele eleitorado clássico de esquerda que vai aprovar o Lula, Aliás, é comum que um eleitorado de esquerda vai sempre dizer que o Lula está com um governo bom. Então não se está falando dessas pessoas, está se falando de uma população muito mais ampla do que isso. A economia explica. O principal fator que vai explicar essa questão são a melhora nos indicadores econômicos, a projeção de crescimento do PIB, uma queda na inflação, de modo geral, uma queda no valor dos combustíveis, embora tenha aumentado agora na última semana, a queda no desemprego, enfim, você tem vários indicadores econômicos que, de modo geral, houve uma melhora nesse período aí. Para 59% das pessoas, a economia vai continuar melhorando nos próximos 12 meses, no próximo ano. Então, há um clima de certo otimismo. 22% dizem que vai piorar e 16% dizem que ela vai ficar igual. 4% não responderam isso. Então, a gente vê que tem um certo clima de otimismo. As pessoas estão acreditando que as coisas vão melhorar. E esse ânimo, tanto das pessoas quanto até do mercado, da burguesia brasileira, que fica mais confiante para investir, acreditando que vai ter consumo, acreditando que vai ter gente para poder comprar, um governo estável, seguro. Isso dá garantias à população para comprar imóvel, para fazer um pequeno investimento e tal, porque você confia que as coisas vão melhorar. Isso tende a fazer com que, concreta e objetivamente, as coisas melhorem, E aí o Lula tem um aumento da sua aprovação, em todas as regiões do Brasil, todos os estratos sociais, Você pegar, por exemplo, Lula é mais aprovado do que reprovado em todas as regiões do Brasil. Isso já é diferente do que teve na eleição. Vamos lembrar que Lula perdeu no Sul, Lula perdeu no Rio de Janeiro, Lula perdeu em boa parte do Centro-Oeste brasileiro e uma parte do Norte também, Então, hoje o Lula ele é aprovado, mais aprovado que rejeitado em todas as regiões do Brasil. Vamos ver aqui como é que foi por região e por religião também, o que é um fator bastante importante. Engraçado que onde o Lula mais melhorou foi no sul do Brasil, onde historicamente eu digo, desde que você teve uma mudança do eleitorado de esquerda, que nos últimos 10 anos é um eleitorado que é mais pobre e menos de classe média como era, antigamente. Então vamos lá. No Nordeste, o Lula tem aprovação de 72%, 25% de reprovação e 3% que não responderam. Então já era esperado que no Nordeste o Lula tem uma aprovação muito grande, sempre foi assim, que tem a ver também com o fator classe social que eu acabei de falar, O Nordeste é a região mais pobre do Brasil e os mais pobres tendem a votar no governo Lula, governo de esquerda. Sudeste, onde eu estou aqui no Brasil, 55% de aprovação, 39% de reprovação e 6% que não souberam, não responderam. Centro-Oeste e Norte, como são regiões menos povoadas, às vezes se bota junto na pesquisa. 52% de aprovação, 39% de reprovação e 9% não souberam ou não responderam. O Centro-Oeste e o Norte é a região que mais rejeita o governo Lula. E o Sul, com 59% de aprovação, 38% de reprovação e 3% não souberam ou não responderam. Então, ironicamente, hoje o Sul é a região que mais aprova, segunda região que mais aprova o governo Lula, fica lá atrás naturalmente do Nordeste. Normalmente isso acontecia aqui com a região Sudeste. Hoje o Sul aprova mais o Lula do que o Sudeste, que teria uma aprovação maior. Então a gente observa que há uma mudança significativa nesse eleitorado do Sul que considera
que o governo Lula é bom, né? Tá mudando. E isso tem muito a ver, como eu falei antes, com o fator economia também. Agora, se a gente pegar o fator religião, que é extremamente importante também, a gente vai observar o seguinte: entre os católicos, né, o Lula tem uma aprovação de 63%, 32% de reprovação, 5% não souberam e não responderam. Agora, entre os evangélicos, hoje o Lula tem 50% de aprovação, 46% de reprovação e 5% não souberam, não responderam. Ou seja, lógico que o Lula continua perdendo, né? Entre os evangélicos é um eleitorado historicamente ligado ao bolsonarismo, historicamente eu digo, né, nesses últimos aí 7, 8 anos de fortalecimento do bolsonarismo no Brasil. Agora, o fato de o Lula já ter mais apoio do que rejeição dos evangélicos já é um fator bastante importante, né? Isso também se explica ao fato desse derretimento da imagem do Bolsonaro que está ocorrendo nos últimos tempos por conta da CPI, onde são evidentes, né, as acusações contra o Bolsonaro, e é muito difícil que ele vai se safar disso. Eu acho que o Bolsonaro tem grande chance de ser preso de verdade agora, nesse contexto político, né? Vamos torcer para que isso ocorra. Agora, por que isso é bom? Por que o aumento da popularidade de um governo é muito bom para ele? Não é só uma coisa de vaidade, não é só para a próxima eleição, não é só para isso. Quando o governo aumenta a sua popularidade, melhora a sua relação com o Congresso. Os deputados de oposição ou aqueles de centro, e lógico os deputados bolsonaristas, aqueles 150 ali do PL, Patriota, PSC, República, esses países vão continuar lá a oposição. Beleza? Agora, aqueles 240 deputados ali, daqueles partidos da direita liberal, que a gente também chama de centrão, né? Esses deputados estão ali, ó, avaliando se alia um governo ou não se alia de acordo com a conveniência política. Esses, ao perceberem que o governo está bem avaliado, ele não vai querer ser oposição a um governo que a população gosta. Então ele tende a se aliar a esse governo pensando nas eleições do ano que vem. Pensando na liberação de verbas também, lógico. Agora, ele não quer se queimar perante o eleitorado dele. Imagina um deputado de centro-direita do Nordeste, que percebe que lá na terra dele, 70 e poucos % da população está apoiando esse governo. Você vai querer ser contra um governo cujo seu eleitorado gosta e está se aliando? Não. Então você tende a se aproximar desse governo. Isso facilita para que uma lei, uma medida que o governo mande para o Congresso, seja aprovada. E outra, há um clima de crescimento, é um clima de otimismo, o PIB cresce, né, a sua projeção de crescimento continua crescendo, né, a cada ano já tem mais de 2% agora, lembrando, né, pegando uma herança bastante ruim, a inflação cresce, reduz, né, a taxa de desemprego está embaixo, há um clima positivo. Esse clima positivo faz o deputado perceber, olha, eu não vou querer continuar sendo oposição, isso não. Daqui a pouco, ano que vem, já começa o processo eleitoral, né, as estratégias, políticas, alianças, para as próximas eleições municipais. Isso tende a forçar essa aprovação maior perante os deputados, tende a facilitar a aprovação de leis. E tem um outro fator bastante importante também, que é a CPI, que está destruindo a imagem do Bolsonaro. Um monte de gente do entorno do Bolsonaro já está preso. Você tem quebra de sigilo bancário, fiscal. Michele está sendo investigada, quebra de sigilo bancário dela também. Já se identificou com depósito nas contas dela de forma seguida, logo em seguida, um depósito, logo em seguida outro depósito. As evidências são muito fortes contra Bolsonaro, no caso das joias, e outros vão fazer vídeos especificamente para falar sobre isso. Isso está derretendo a imagem do Bolsonaro. Se o Bolsonaro vier a ser preso, perde-se mais ainda apoio político. A direita bolsonarista, até a direita liberal, se enfraquece e vai querer casar com Lula, vai casar com o governo Lula, né? Então, todos esses fatores somados aí tendem a reforçar a imagem do governo Lula e melhorar a relação com o Congresso, o que reforça, né, se retroalimenta mais ainda a força do governo. Então, é uma boa notícia para o governo, facilita a sua gestão, né, e reduz drasticamente a eventualidade de um golpe de Estado, isso é uma coisa completamente morta, remota, né? Então, é uma notícia bastante positiva para o governo Lula. Eu vou deixar as críticas para um outro momento. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, curte aqui o vídeo. Diz aqui o que você achou. Como é que está aí na sua região, entre o seu meio social. Como é que você está sentindo a aprovação do governo também. Quem quiser e puder, né, se tornar membro do canal, tem um linkzinho aqui embaixo. Tornar-se membro para você, né, quem puder contribuir com o canal também. Então, ok, pessoal? É isso. Fico por aqui. Até a próxima.